Olá pessoal, continuando a revisão de Python. Dessa vez nós vamos mostrar como montar uma nuvem de palavras. Para isso a gente vai aproveitar o arquivo texto que a gente criou, convertido do PDF, da última aula. Então, na última aula, nós fizemos aí uma conversão e gravamos esse arquivo aqui, lei.txt, na pasta dados. Então a gente vai fazer essa leitura aí. Vamos criar então um novo programa. Vou chamar ele de nuvem. E o primeiro passo então vai ser ler esse arquivo, né? Então eu vou usar a estrutura with open dados barra lei.txt. Ele é um arquivo que vai ser de leitura, read. A codificação dele é UTF-8. Eu vou chamar ele de arquivo, as arquivo. Bom, o conteúdo ele é dado então pelo arquivo.read. Arquivo.read vai ler tudo. E imprime então conteúdo. Conseguiu ler, não precisa nem chamar de nenhuma biblioteca, ele já está lendo então o arquivo lei.txt. Bom, eu poderia fazer uma leitura linha por linha. Então, vai ser um comando muito parecido. Vou pegar a mesma estrutura que está aqui. Ele vai ler as arquivo. Agora, no conteúdo, eu vou criar minha variável linha, tá? A linha, ele vai ser arquivo.readline. Readline. Readline no singular. Eu li uma linha. E aí eu dou while linha, ou seja, enquanto eu estiver lendo alguma coisa, enquanto existir essa variável linha, print linha, tá? Eu posso também colocar o strip, é uma boa prática eu colocar esse strip, porque esse strip ele corta os espaços em branco ao final, ao término da linha. Ele elimina os espaços em branco ao final. Então é uma boa prática sempre ler como linha.strip, tá? Bom, encerrado, eu tenho que dar um comando para dizer para ele, para ler a próxima linha, né? Eu tenho que dar mais um linha arquivo line, que eu vou colocar aqui, ó. Linha igual arquivo readline. Aí ele vai voltar para o while, ele vai ficar nesse while aí até que eu não tenha nada em linha seja vazio. Então, esse comando deve me ler linha a linha, ó. Leu do mesmo jeito, leu linha a linha, deu o mesmo resultado. Então, aqui eu tenho um comando de ter acesso às linhas, tá? E eu tenho uma terceira opção também, que é eu ler todas as linhas, para não fazer esse laço de while, eu posso ler todas as linhas de uma vez só. Eu dou read lines. E aí eu vou colocar na minha variável linhas, ela vai ser uma lista. Então aqui eu vou colocar, eu vou ler essa lista, for linha em linhas. Linhas é minha lista. De cada elemento da lista tem uma linha do arquivo. Aí eu nesse laço de for, da for, linha em linhas, print linha.strip. Aqui eu não preciso dar isso, que eu já fiz a leitura toda. Isso aqui deve dar a mesma coisa. Então eu mostrei aqui 3 maneiras de ler aqui o meu texto. Bom, o meu texto, eu já tenho ele, afinal de contas, aqui em conteúdo, né? Minha variável conteúdo deve estar lá com o meu texto. Se eu clicar aqui em conteúdo, eu tenho aqui o meu texto limpo, tá? Se eu dou print conteúdo, ele já me mostra já sem os pula-linha, já mostra pulando linha.
Você vê quando eu mexo aqui conteúdo, ele me mostra aqui, ó, /n, que são os pula-linha. Então tem um monte de pula-linha aí, tá? Tá tudo num arquivo, numa string só, que é a string conteúdo. Quero fazer então, afinal de contas, minha nuvem de palavras, né? Eu tenho já a minha o meu texto para fazer a nuvem, né? Então eu vou colocar para a nuvem de palavras, eu vou precisar abrir uma biblioteca from word cloud import word cloud. Vamos ver se isso vai funcionar ou se ele vai chiou, porque ele não conhece esse módulo. Vamos lá no chat GPT. Provavelmente o nome do módulo se chama Word Cloud. Às vezes o nome é diferente, por isso que eu sempre entro no chat GPT. Ó, é o próprio Word Cloud, tá? Então, copia, vou importar essa biblioteca, o Word Cloud. Importou, venho aqui na nuvem, vou colocar aqui a minha referência aqui, dizendo que tem pipistal Word Cloud. Vamos ver agora, ó, você vê que está asterisco, opa, terminou, 7. É o sétimo comando que eu executei aqui nessa minha tarefa aqui. Bom, tudo bem. Temos o Word Cloud, a biblioteca está pronta. Temos o texto também. Agora a gente já pode fazer a nossa nuvem. Eu vou criar uma variável chamada Word Cloud. E eu vou chamar então a biblioteca Word Cloud. Vou chamar a minha biblioteca Word Cloud. O que eu tenho que passar para ele? Bom, primeiro eu tenho que passar alguns parâmetros. Background color. Eu vou dizer que é white, que é branco. Qual a fonte? Font path. Eu vou usar Arial.ttf, porque provavelmente a instalação default do Windows aí tem Arial.ttf, que é uma fonte mais padrão. A largura, width, é 800. A altura, height, é igual a 400. Então, isso generate a string com texto. Que é o nome da string? Conteúdo. Tá? Então, isso aqui, vamos ver se ele vai funcionar. Background color não aceitou essa variável. É background color. Tá? Ele agora está pegando o texto, a string conteúdo, está calculando a frequência das palavras ali, saber qual é a palavra mais usada ou não. E aí ele já contabiliza aí na minha variável word cloud. Agora eu quero exibir isso aí, né? Para exibir, eu vou ter que usar a biblioteca matplotlib. Vou colocar aqui, ó. Como importar a biblioteca matplotlib no Python. Bom, primeiro tem que dar pip install matplotlib e chamar por aqui. Bom, então eu vou precisar ter o pip install matplotlib. Vamos lá no Jupyter. Pip install matplotlib. Tá? Aí eu vou entrar aqui na minha nuvem aqui, vou atualizar isso aqui. Preciso ter mais essa biblioteca aqui, ó. E como é que eu chamo ela? Chamo ela dessa maneira aqui, ó. Import matplotlib.pyplot splt, tá? Que é a biblioteca gráfica. A gente usou na aula sobre gráficos, a gente chegou a usar alguma coisinha sobre matplotlib, tá? Bom, então eu tenho meu PLT, já setei minha variável PLT, e eu vou usar a função imshow. No imshow, eu vou pegar e passar a variável wordCloud. E passar esse parâmetro também, interpolation igual a bilinear.
Ele precisa disso para montar o gráfico. Bom, eu quero que você plt.axis. Eu não quero ter eixo, tá? Então eu quero que desabilite os eixos. E plt.show exiba a variável show. Vamos ver como é que vai ficar. PLT is not defined. PLT. Ó. PLT, matplotlib import as PLT. Pronto. Executou aqui e aparece aí as primeiras palavras E, C, ou, D, Q. Então, eu tenho aqui, a minha nuvem já começou a formar, mas essa minha nuvem, ela tem o que a gente chama de algumas palavras aí que não são muito interessantes para mim. Por exemplo, a E, eu não queria que E ficasse contabilizando, né? Bom, para isso, então, a gente precisa eliminar as chamadas stop words. A gente precisaria eliminar esses stop words. Como é que a gente pode eliminar isso? Bom, existe uma biblioteca que ela se chama NLTK e que ela vai permitir esses recursos de mineração de dados, tá? Então, a gente vai chamar ela por import NLTK, tá? Não sei se vai funcionar, se vai pedir, vá, novamente, vai pedir o módulo. Vou lá no chat GPT, qual é o comando que eu tenho que dar? Deve ser pip install NLTK, isso, pip install NLTK. Copia, leva para o Jupyter, pip install NLTK. Copiou. Vamos atualizar aqui. Pip install NLTK. Bom, tem mais algumas bibliotecas para copiar. Bom, eu vou precisar primeiro fazer um download das stop words. Então, NLTK ponto download stop words. Ele fez o download. E vou importar também outras bibliotecas. From nltk.corpus import stop words. E from nltk.tokenize import word tokenize. Ok, então importei minhas bibliotecas do NLTK. Vamos agora começar a trabalhar para remover essas stop words. Então, eu vou criar uma função chamada remover stop words. Remover stop words. Tá? E ela vai me passar um texto. Eu vou passar para ela um texto. Então, o que ela vai fazer? Primeiro, eu quero pegar as stop words do dicionário que ele baixou. Então, stop words, elas vão ser o conjunto de palavras stop words, ponto, words, português. Eu quero pegar as stop words em português, tá? Depois, eu vou trabalhar elas aqui numa lista usando o Word Tokenize. Word Tokenize Text. Tá? Então, isso, Word Tokenize Text, ele vai pegar o meu texto
e vai criar uma lista com as palavras do meu texto. Tá? Agora eu tenho stop words, um conjunto com as stop words em português. E words, eu tenho uma lista aí com as palavras do meu texto. Eu quero então fazer a filtragem. Filter words é igual. Vai ser uma lista que é formada por word for, word in, words if, word.lower, not in stop words. Então, ele está montando uma lista. Primeiro, ele vai fazer word.lower. Ele vai converter todas essas minhas palavras do meu texto tudo para minúsculo. Tudo vai virar minúsculo. Então, if lower, word.lower, not in stop words. Então, carrega isso no meu filter words. Aí, depois, eu tenho aqui meu filter words. Ela é uma lista, né? Filter words é uma lista. Eu quero converter essa minha lista numa string. Toda vez que eu quiser converter uma lista para uma string, eu faço dessa maneira, ó. Aspas, que o separador é vazio, né? Join filtered words. Então, ele vai pegar minha lista, aquela filtered words, e ela vai criar uma string chamada filtered words. Depois, return filtered words. Bom, isso aqui deve me retornar a lista sem as stop words. Tá? Então, para eu remover, então, como é que eu usaria essa função? Eu diria simplesmente texto filtrado é igual remover stop words. Remover stop words do meu texto. Quem é o meu texto, afinal de contas? É conteúdo, não é isso? A gente viu aqui, texto é conteúdo. Bom, então texto filtrado é isso. Dá uma printa texto filtrado para a gente ver como é que ficou. Aqui deu um erro. Ele está dando falta aqui desse ponto tab. Vamos ver aqui, ó. Ele está dando falta disso. Carreguei o ponto tab. Vou executar de novo. Ele leu. Você vê que agora deu, ó, Presidência, República, Casa Civil. Ele está eliminando todas as stop words, tá? Agora, ele está eliminando os espaços também, né? Eu teria de colocar, quando eu fiz esse join aqui, eu deveria juntar colocando um espaço em branco. Vamos ver agora como é que fica? Ah, agora melhorou. Viu? Quando eu desce o join, eu tenho que deixar um espaço, que é para ele não comer as palavras. Agora sim, eu tenho todas as palavras separadas e aquelas palavras que eram de stop word já não estão mais presentes. Agora eu vou usar meus comandos para gerar a nuvem com esse conteúdo filtrado. Eu vou gerar a nuvem, só que usando texto filtrado. Vamos ver agora como é que ele vai trabalhar. Agora já melhorou. Você vê que a primeira nuvem, ela tinha e, se, ao, que, e aqui elas já não aparecem mais. Aqui aparece mais direito,
parágrafo único, pessoa, lei, artigo, coisa, são as palavras que são mais presentes aqui. Então, nessa aula nós vimos como fazer a leitura de um arquivo texto, com 3 opções, ou a leitura completa, a leitura linha a linha, ou a leitura de todas as linhas. E depois trabalhamos o conceito de nuvem, word cloud. Primeiro com texto original, depois nós chamamos a biblioteca NLTK para excluir as palavras em stop words de português. E repetimos aí a nuvem, temos aí uma nuvem um pouco mais limpa. Então é isso. Muito obrigado, então.